glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem feito muito no nosso meio. Essa semana foi uma semana de muitas mudanças. Foi uma semana assim de muito aprendizado. Deus me pegou pela orelha essa semana, o que eu gostei muito. Não na hora, claro, porque na hora nunca é bom. Mas na continuação foi bom, porque eu pude aprender. Porque eu pude me colocar mais um dia aos cuidados de Deus. E lembra que eu costumo falar que tudo aquilo que é ministrado, Deus traz para o confronto, para que nós possamos pôr em prática e vivenciar ou experienciar aquilo que Deus nos ensina. Então essa semana foi a Shema. Acordei, Deus, já compartilhei com as mulheres, nós temos uma reunião durante a semana. E quarta-feira pela manhã o Senhor me levou a ver uma pregação onde Deus... Eu fui moída, né, com valores, com coisas que muitas vezes a gente acha importante e não são nada perto daquilo que Deus quer fazer conosco e através das nossas vidas, né? E daí durante o dia, e a gente às vezes acha, não, estou fazendo, estou recebendo, estou ensinando, estou aprendendo, e daí Deus diz assim, você ainda tem um coração egoísta. Eu disse, ai, como assim? E daí eu chorei, porque Deus começou a me mostrar como uma visão da minha vida. Ainda aquelas pequenas coisas que eu posso melhorar. E eu creio que cada um de nós pode, né? E deve em nome de Jesus. Porque Ele nos ama. E porque isso vai nos trazer o que? Mais profundidade, mais autoridade, mais direção na presença de Deus. Amém? E olha só que maravilhoso. Semana passada a gente concluiu a questão do Adoni-Bezek, vocês lembram? A questão do pastoreamento opressivo, da falsa submissão, da questão da idolatria, do perfeccionismo, que são partes que acontecem muitas vezes em líderes que acabam nos ministrando e sem eles terem sido tratados, porque não é de propósito que alguém é assim, mas acaba agindo dessas maneiras, né? E Deus quer o quê? Deus quer que nós façamos o nosso melhor e sejamos bênção. Porque quando eu imponho as minhas mãos, quando eu abro a minha boca, tem que sair virtude de mim. E a minha virtude não é só quando eu estou aqui. Eu posso não estar numa plataforma, mas existe o quê? A responsabilidade do Rei, do Senhor Jesus. Né? Então eu não estou numa plataforma, mas o Senhor está me contemplando. Então Deus quer da gente o quê? Compromisso, um estilo de vida de adorador, de sacerdote. Então aonde eu estiver, ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Então vamos continuar aqui. Página 22, a respeito da unidade, repreensão e unidade. Eclesiastes 4:13. Alguém pode ler para nós? Melhor é um mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se encaixa mais a admoestar. Ou aquela pessoa que já tem um monte de experiências e não recebe, não aprende mais nada. Não, eu já sei, eu já conheço. Não, eu sempre preciso estar aprendendo. As repreensões são os momentos críticos mais difíceis e constrangedores de um relacionamento. E naturalmente o diabo tentará explorar essas situações e tirar vantagens. Enquanto não precisamos repreender a pessoa com quem nos relacionamos, está tudo bem. Porém, a partir do momento que nos vemos diante dessa responsabilidade, as coisas podem se complicar terrivelmente. A ministração de uma repreensão exige uma postura sadia e equilibrada de uma pessoa ou liderança. Este pode ser um tremendo ponto de prova, onde nós vamos nos expor como quem repreende e talvez até mais que a própria pessoa que está sofrendo a repreensão. É aqui que os extremos, como a negligência e os abusos de autoridade, podem se precipitar de maneira desastrosa e destruir relacionamentos. Toda repreensão, ela envolve um momento árduo e prático de batalha espiritual. Toda vez que eu preciso repreender alguém, eu preciso me preparar espiritualmente para isso. Não precisa ser dias, horas, depende do grau da repreensão. Mas eu preciso. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que vai vir junto para convencer. Certo?
E diante disso, tem que ter o jeito certo, a forma certa e o Espírito do Senhor para não agir na carne. Porque se eu agir na carne, a probabilidade de tudo dar errado é muito grande. Mesmo agindo no Espírito já é problemático. É tão complicado, se não for no momento certo também, e acaba a pessoa levando o lado pessoal, né? E acaba atacando aquilo como um lado pessoal em vez de... Entender que é algo para sua... até para edificação, né? Exatamente, para crescimento. Aí acaba sendo pessoal, que acaba com um conflito de você e aquela pessoa, em vez de edificar, vai criar uma inimizade e vai contrário aos mandamentos. Exatamente. E vai ser um levante contra a autoridade. Não adianta. Você pode perceber uma coisa. Você entra num lugar, se o teu líder, se a pessoa que está sobre você, seu pai, sua mãe, seu chefe, vamos colocar nas áreas, não houver uma repreensão sadia, não vai haver crescimento. Por quê? Porque quem ama cuida. A maior demonstração de amor é a repreensão. Peraí. Por que a gente não consegue receber a repreensão como uma demonstração de amor? Porque desde que nós nascemos, nós somos ensinados ao quê? Que eu preciso me mandar, me governar e eu sou livre. Mas a liberdade que nos é ensinada é a libertinagem. Mas só tem um detalhe. Às vezes a pessoa te ama, mas tem medo de repreender porque para não te machucar. Sim, mas Eles não falam. Mas às vezes é necessário, porque a Bíblia diz o seguinte, que a ferida feita por amor, ela causa frutos dignos de arrependimento. Se ela é feita por amor verdadeiro, não por interesses próprios ou por motivações próprias. Então, vamos lá, quando eu vou repreender alguém, qual que é o meu maior medo, receio? É realmente ferir alguém. Mas ferir na carne. Agora, se houver um ferimento no espírito, eu fico feliz. Não feliz de dar gargalhada, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é porque essa situação vai gerar frutos dignos de arrependimento. Talvez a pessoa não goste de mim ou do que eu estou dizendo, mas se lá na frente Deus for vencedor, valeu a pena ser odiada, ser espizinhada, não interessa. Interessa que o reino prevaleça. E para que alguns vivam, às vezes vai ser necessário morrer. Fácil? Não. Mas Jesus ensinou isso na caminhada dele. Ele morreu por toda uma humanidade. Então esse é o melhor exemplo que eu tenho para seguir. Às vezes é necessário morrer. Às vezes. Não é sempre. Né? Jesus morreu naquele dia. Mas os 3 anos que ele exerceu o seu ministério, ele morria e vivia, e dava o seu testemunho de dia após dia. Então, como líderes, nós às vezes vamos falar coisas, porque isso aqui é uma ministração para líderes, ok? Como nós vamos tratar os nossos liderados, como nós devemos tratar as pessoas que nós amamos, certo? Não com, qual que é a palavra? Pacificação e passividade, não como passivos, mas pacificadores. Então, às vezes, vão ser palavras duras, não sempre, mas às vezes será necessário. Por quê? Porque de repente é a única forma. Jesus foi delicado com a mulher samaritana? Uma flor de candura? Não, ele foi reto. Ele sabia que com aquela mulher precisava ser assim. Vamos ver quem mais. A mulher do fluxo de sangue. Ele já foi mais brando. Mas ai de quem tocasse na orla do manto de alguém quando estava orando naquela época. Naturalmente falando, era para ela levar uma bronca. Mas Jesus falou, não. Alguém tocou em mim, saiu virtude, eu senti. E quando foram repreender, ele disse, não, peraí, grande é a tua fé. Então os nossos padrões, literalmente e sobrenaturalmente, não são os padrões de Deus. Tem que tomar cuidado para na hora que repreender, for repreender de acordo com a palavra. Não usar a repreensão como acusação. Isso. Não, eu vou repreender, mas ao invés de repreender, está aí acusando a pessoa. E não tem fundamento nenhum com a palavra. Isso. Eu conheci um casal que os dois usavam a palavra de metralhadora, um contra o outro, há muitos anos atrás. E daí eu sei que tipo era uma coisa assim,
Ele, durante muitos e muitos e muitos anos, ele era político na cidade. E daí aconteceu um monte de coisa e tal, e ela era da igreja desde pequenininha. E daí ela usava a palavra e cobrava dele. Daí ele um dia converteu. Daí ela já tava porra aqui. Quando eu falo porra aqui, vocês entendem o que eu quero dizer. Ela já tinha passado do limite, vamos dizer, dela. E ela não estava mais conseguindo dar testemunho. Daí ele converteu, foi para a igreja e ela estava já porra aqui. E começaram a brigar. Beleza. Daí ele deixava recadinhos pregados na geladeira. Usando a palavra. Só que como ela estava porra aqui, a palavra já não estava sendo usada para edificação. Ela estava sendo usada como condenação, arma, bala. Dava um ferindo o outro. Então, é muito importante. As escrituras, elas existem para nos edificar e construir. Não para a gente usá-las num tom de acusação. Porque já tem um acusador, gente, Satanás. E ele é bom nisso. Então a gente não precisa emprestar a nossa boca para ele, né? E se acontecer, percebeu? Pede perdão pro Senhor, chora na presença dele, se arrepende e vamos embora, seguir em frente, né? Então vamos lá. Toda repreensão envolve um momento árduo e prático, então, de batalha espiritual. Ao confrontarmos o pecado de uma pessoa, estamos lidando diretamente com feridas de orgulho, de justiça própria, melindrosidades e outras situações que favorecem uma infiltração demoníaca no processo. Tudo isso está envolvido. Então, são demônios, são atuações. Não é uma possessão. Mas é o quê? Uma influência. É importante esclarecer que batalha espiritual não é lutar contra a carne e sangue. Está lá em Efésios 6,12. Isso significa não se ressentir, não se amargurar, não competir, não maldizer, não rivalizar, não discriminar, ou seja, não prejudicar as pessoas que Deus ama. Lutando contra a carne e sangue, nos desqualificamos para lutar contra os principados e potestades. Uma estratégia antiga do diabo é nos levar a não discerni-lo nas atitudes das pessoas. Não ver uma atuação do inimigo, lutar contra a própria pessoa. E isso é uma estratégia, daí toca em você, na sua alma, e você fica descabeçado, não consegue enxergar. Porque isso acontece com a gente às vezes. E a gente acaba agindo também na carne. Muita coisa errada, né? Claro. Porque eu até estava conversando esses dias com meu patrão. A situação, por exemplo, que aconteceu muitos anos atrás, tanto aquele do... Ou assim, o incidente do assalto e vice-versa. Ah, tá. Achei até interessante meu pai contando que tava, tipo assim, tanto raiva, tipo assim, o cara me deu um tiro, eu tenho que matar ele, né? O cara queria me matar, com ódio queria matar ele também, pela carne. Uhum. Aí quando o tio dele veio chorando, ele não teve como, mas tanto amor de Deus, ele começou a chorar com o tio do rapaz ter tirado dele, o tio pediu perdão, ele pediu perdão, e foi com dó do rapaz, foi ao contrário, diferente de agir na carne e de agir no espírito. Você pega aquilo como um amor, como uma correção. Por isso que a melhor maneira de você vencer no reino do Espírito, contra a raiva, contra a ira, contra a falta de perdão, é orar por quem te fez mal. E esse foi um dos grandes conselhos de Jesus. Que bem há em fazerdes o bem ou orardes por quem vos faz bem. Não há galardão algum. Então o galardão está no quê? Em orar e abençoar quem me faz mal. Isso vai o quê? Limpar o meu coração. Então, olha só, a estratégia então antiga do diabo é nos levar a não discerni-lo nas atitudes das pessoas. Este vacilo espiritual pode fazer com que confundamos o inimigo. É aqui que nossas motivações contaminadas pelo ressentimento dão vazão a um comportamento injusto. Um zelo religioso desprovido do verdadeiro entendimento pode nos induzir implacavelmente a ferirmos ainda mais os que precisam de correção. Cada vez que agimos desta forma, cooperamos com o propósito de Satanás. A Bíblia nos assegura que devemos ser inimigos do mundo e não das pessoas. Contra quem estamos lutando? Contra o diabo e seu sistema iníquo ou contra as pessoas pelas quais Yeshua deu a sua vida? Só que daí existem os extremos.
Não, eu não posso ferir, eu não posso machucar. Na carne, não. Mas no espírito é necessário o quê? Se colocar na presença de Deus e se colocar como instrumento de Deus. Porque as feridas feitas em nome de Jesus são feridas de construção. São feridas de bênção, para que a gente viva. Para que nós sejamos livres de situações que às vezes nos fazem mal. Um exemplo disso. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Onde que Deus teve que me tratar para que eu deixasse de ser orgulhosa? Para me transformar numa pessoa humilde que recebe correção, que recebe confronto, enfim. E mesmo assim, às vezes é difícil, você tem que lutar contra. Eu precisei ser exposta de várias maneiras. Maneiras que eu estava compartilhando essa semana, não precisava se tivesse ouvido e obedecido a Deus. Mas não, tem que desobedecer, tem que lutar contra, daí sofre. Só que isso teve um preço. Glória a Deus que eu aprendi a lição. Né? O pior ainda é quando aprende, já pensou? Sofre, apanha, tem um monte de luta, ainda não muda, continua do mesmo jeito. Então a gente tem que prestar atenção nisso, ok? As pessoas frequentemente precisam de muita ajuda espiritual. E é aqui que entra um fator crítico e primordial, a repreensão. Principalmente no momento em que uma repreensão se faz necessária, é que as falhas referentes ao exercício da autoridade serão mais notadas. Desta forma, acredito que através de determinados resultados obtidos na repreensão, podemos avaliar mais precisamente o perfil do nosso relacionamento com o princípio da autoridade. Daí é que vai se levantar. O líder vai repreender e daí eu vou mostrar quem que eu sou. Se eu realmente estou debaixo de autoridade ou sou um rebelde sem causa. Geralmente eu sou um rebelde sem causa. Se tivesse causa ainda, né? Mas a causa é você mesmo, é eu mesma. A minha justiça própria, o meu orgulho próprio, o que eu acho, o que eu defendo. E daí vem à tona o quê? É errado eu, de repente, chegar com o meu líder, a gente cansa de falar sobre isso, e conversar sobre as coisas que eu não concordo? Não. Todos aqui têm liberdade. Né? Não é verdade? Às vezes falta um pouquinho de coragem, né? Na hora, tal, tem que orar. Mas todos têm liberdade. Eu tenho a cara meio assim e tal, sou muito brava. Hoje eu ouvi um comentário de uma moça assim pra mim: meu Deus, você tem um jeito tão doce de falar com a gente. Eu, tá bom, obrigada, Senhor. Não tava precisando ouvir isso. Mas na hora do vamos ali, que nem comentamos esses dias, dá umas borboletinhas no estômago, né? Ai, Jesus, o que aconteceu? Se for no temor do Senhor, glória a Deus, né? Que permaneça assim. Porque é bom. É bom, que nem vir aqui na frente e pregar uma palavra e falar da palavra do Senhor. Tem que ter umas borboletinhas voando aqui. Porque há uma responsabilidade envolvida. O sangue de cada um aqui está na minha mão. Deus vai requerer de mim. E isso tem que gerar temor em mim. Temor e tremor e amor. Né? Porque tudo é por amor. Até esse relacionamento, essa coisa de eu preciso falar, o que vai acontecer, o que ela vai pensar de mim, meu Deus, dá aquela... Não importa. Importa é que as coisas sejam resolvidas. Importa que eu possa ser eu e que Deus possa nos fazer encaixar como pedras vivas na sua construção, na construção do corpo de Cristo. Certo? Então vamos lá. A unidade. Por outro lado, o maior desafio do corpo de Yeshua, de Jesus, sempre foi conseguir manter a unidade. Existem duas formas básicas do inimigo combater a igreja de Yeshua. A primeira é através da perseguição e a segunda é através da divisão, que geralmente é causada pelo quê? Competição, rebelião, disputas, fofocas, intrigas, dissensões, invejas, pelejas. Está lá em Gálatas. Todo o fruto da carne possível. Através da perseguição, parece que no fim a igreja se fortalece e cresce. Pelo menos é o que as escrituras nos mostram. Então resta ao inimigo concentrar os seus esforços em infiltrar-se com
Intrigas, fofocas, ciúmes, invejas, competições, inseguranças, sensualidade, traição e dividir o corpo de Jesus. Separar da cabeça, separar dos membros, dividir. Foi o que ele fez no céu, foi o que Lúcifer fez no céu. Qual foi o primeiro pecado de Lúcifer? Orgulho. Orgulho, rebelião. Ele se reunia nas costas de Deus. Deus já sabia o que ele estava fazendo, mas enfim, livre-arbítrio, até os anjos têm. Ele se reunia nas costas de Deus e fez uma baita de uma revolta, de uma rebelião. Por quê? Porque ele se ensoberbeceu. Ele se achou bom demais. Até hoje nós estávamos conversando também, né? Dinheiro não é bom? Não, vamos lá, gente, fala sério. Todo mundo triste? Não acredito. Vamos lá, dinheiro não é bom? Exatamente, é um mal necessário. Mas ele é bom quando? Quando ele me serve. Agora, quando eu passo a servir o dinheiro, daí o bicho pega. Porque a gente tem que comer, tem que vestir, tem que morar. Quem paga isso? Certo. Mas se ele existir para me servir, Deus me abençoa e as coisas acontecem. Agora, a partir do momento que o contrário acontece, e não pensem que o contrário acontece de uma maneira estrondosa. O inimigo vai trabalhando e vai minando. É o famoso comer o mingau pelas beiradas. Quando tá muito quente, você não vai enfiar a colherona lá dentro e enfiar na boca, vai queimar a língua. Não, vai pegar um pouquinho da beiradinha e assim ele vai. Quando você vê, você tá escravo do dinheiro e não percebeu. Meu Deus, como que eu não percebi? Não dorme mais direito, não come mais direito, preocupado, não consegue mais deitar a cabeça no travesseiro e descansar. A paz, o shalom do Senhor. Porque o que vem junto com o dinheiro também? Coisa demais. É o perigo. Por que é mais fácil um camelo entrar por baixo pelo buraco da agulha do que um rico converter? É mais fácil. Jesus não falou que é impossível. Porque é possível. Mas por que é mais fácil? Porque corrompe. Os valores da gente acabam sendo distorcidos. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Não adianta dizer que eu já superei isso. Não adianta. Nós sempre teremos que estar superando isso. Hoje, amanhã, depois de amanhã. E quando eu tiver, eu ainda vou ter que estar superando isso. Porque ele vai sempre tentar me fazer escravo dele e me corromper. Existe um Deus das finanças e o nome dele é Mamon. E muitos se perderam. Muitos que começaram muito bem se perderam porque passaram a servir Mamon. Aí eles escolheram. Não tinha essa concepção no começo. Mas um mingauzinho, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá, uma coisinha colar. Quando viu, estava lá no meio e não percebeu. E lembra dos véus que o apóstolo falou? Os véus vão cobrindo. Não, mas eu sou um homem e uma mulher de Deus. Tudo bem, mas uma hora você vai estar tão cego que você não enxerga mais o que você deixou para trás. Gente, a Bíblia disse assim, aquele que está em pé vigie para que não caia. Não é o que está caído, é eu. Hoje eu estou em pé, Ebenezer. E amanhã? Se eu não vigiar hoje, eu posso estar no chão amanhã. Ou nem amanhã, daqui a 2 horas. 3, 5 minutos. É segundo, só uma palavra desviada da boca. Né? Precisamos, é aquele que está em pé vigie para que não caia. Mas isso é uma pressão sobre mim. Não, quem convive comigo sabe que eu sou livre. Mas que eu vigio. E quando eu peco, eu dou minha cara a tapa, volto atrás, peço perdão, morro de vergonha às vezes. Choro de vergonha às vezes. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Não é possível. Senhor, um buraco no chão agora, por favor. Um buraco. Não tem buraco. Tem que pegar na cara mesmo e consertar. Nada de buraco. É assim. E outro dia, vamos lá. Passa um olhinho de peroba, né? Para dar uma brilhadinha, para disfarçar. Pede perdão e go on. Vamos em frente. E vigiar para não fazer de novo, né? Fala sério.
Né? Errar o mesmo erro. Errar erro novo, beleza. Estamos aprendendo. Mas erro velho, daí é cansativo. Daí a gente cansa. Então, olha só. Onde nós paramos? Aqui. Mediante todas essas investidas, então, de separar, dividir o corpo de Cristo, podemos afirmar que a unidade é o termômetro que mede o nível de saúde e vitória espiritual que estamos tendo no corpo, através de uma mentalidade de reino. A capacidade de seguir a paz com todos e a santificação é o principal sintoma de uma vida espiritual vitoriosa e saudável. A unidade é a marca de uma igreja curada, expressando o verdadeiro avivamento. A unidade é a marca de uma igreja curada que expressa... Eu repeti aqui, ok. Questão. Uma igreja curada que expressa o avivamento, que anda em paz. Vamos lá aqui, vamos ver aqui. Seguir em paz com todos. E a santificação, que é o que diz as Escrituras. Significa que você não discorda de ninguém. Significa que você aceita o que todo mundo diz. Significa que você, enfim, engole tudo para viver em paz. É isso que a Bíblia fala? Não, isso tem um nome, isso chama ecumenismo. E está nos planos de Satanás. Tu é meu irmão, o Deus é o mesmo Deus que o meu, beleza, a gente está aqui. Não. O meu Deus, o nosso Deus, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não posso negar esse fundamento para ser agradável a alguém. Ou uma vez, nós estávamos numa ministração sobre solteiros, assim. Era para solteiros e a maneira de se relacionar, de encontrar o escolhido, a escolhida, aquela coisa toda. E daí alguém me viu ministrando e eu concordei com o que o pastor falou. Ele falou acerca da corte, mas de uma maneira diferente, né? As responsabilidades, a questão do não toque, né? A mão naquilo, aquilo na mão, nananã, aquela coisa toda que a gente já sabe que acontece se não vigiar, né? E às vezes até se vigiar acaba acontecendo, porque quando você se apaixona, você se apaixona. É natural. Então, ligou em cima e esquentou embaixo. Todos nós somos jovens, os que ainda não experimentaram vão sentir as borboletinhas no estômago, um pouquinho mais forte do que as borboletinhas anterior, entendeu? Então tem que vigiar. E a gente estava sentado, e daí eu falei, não, concordei com o pastor, achei o máximo que ele falou, a questão do beijo ser o primeiro ato de relação sexual, e todo mundo melhorou. Não, tu tá louca? Ué, é uma penetração, é a mesma coisa, a boca é a primeira. Daí o que aconteceu? Daí ele virou pra mim e disse assim, só tá falando isso porque tu aproveitou pra caramba, tu beijou muito, né? Me confrontou, um pastor. Daí eu disse, fiz, só que eu converti. Agora não significa que eu converti e aprendi o certo, vou ensinar os outros a fazer errado. Daí ele ficou quieto. Eita. Daí eu falei, não leva mal, mano, mas espera aí. Quando o Senhor me ensina algo, não é porque eu fiz errado que eu vou continuar ensinando. Não, eu tenho que ensinar o correto. O que a pessoa vai fazer com o ensinamento é questão dela e Deus. Mas o meu papel é esse, como sacerdote. Entendeu? Ele nunca mais conseguiu conversar comigo direito. É isso que é viver em paz com todos? Não, devia continuar normal nosso relacionamento. Só que, geralmente, as pessoas não gostam do confronto. Para mim não teve problema, ele me confrontou. Eu tive uma resposta diante das escrituras do que o pastor tinha acabado de ministrar. E que confirmou no meu coração, testificou no meu espírito. E eu defendi isso. Isso deveria afetar a nossa amizade? De acordo com as escrituras, não. E não teria por quê. Mas tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Cris, é uma frase que as diferenças não precisam significar divergências. Exatamente. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. Existem as partes que são diferentes e que juntas formam o corpo. Só que essas partes têm que ser de acordo com as escrituras. Ok? Então vamos lá. Mediante então essas investidas, podemos afirmar que a unidade é o termômetro e que estamos tendo dificuldades no corpo, através de uma mentalidade de reino.
A capacidade de seguir a paz com todos e a santificação é o principal sintoma de uma vida espiritual vitoriosa e saudável. A unidade é a marca de uma igreja curada, expressando verdadeiro avivamento. Agora vamos lá, conciliando a repreensão e a unidade. A igreja não pode viver sem correção. Uma igreja onde não há correção, onde não há conversas de confronto, não é uma igreja saudável. Quando conseguimos confirmar essas duas palavras, repreensão e unidade, vamos edificar uma igreja sólida, alicerçada no ministério apostólico e profético que cresce sadiamente como templo santo. Vamos abrir a Bíblia? Efésios 2, 20 e 21. Efésios 2, 20 e 21. Amém? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Quem é esse edifício bem ajustado? Somos nós, gente. Nós somos templo do Senhor. Então, quando nós caminhamos nessa edificação, nessa solidez, onde Jesus é a principal pedra de esquina, não eu, não o meu fundamento, não o que eu acho, mas aquilo que Ele diz, vai ser uma igreja sólida, forte, viva, que vai vir vento, vai vir tempestade, vai até mexer, dobrar, mas não vai arrancar as raízes, porque elas estão firmadas na rocha. Esta é a igreja que prevalece contra as portas do inferno, que discerne a natureza espiritual da batalha, não trilhando a cana quebrada, não apagando o pavio que fumega, mas antes libertando os cativos, curando os feridos, restaurando os quebrantados de coração, abrindo os olhos dos cegos e limpando os leprosos, ou seja, tratando das feridas e pecados das pessoas. Gente, não adianta esconder embaixo do tapete, ou esconder no coração. Uma hora vai vir à tona. E daí? Daí, de repente, o ministério está lá nas alturas, lá na frente, e daí mais 100, 200 pessoas atrás. Já pensou que responsabilidade? Então, nós estamos querendo formar líderes perfeitos? Não, saudáveis. Que erram, mas que querem acertar. Que entendem que se o Senhor estiver à frente, o nível de erro será menor. Vai acontecer? Claro que vai, até Jesus voltar. Mas é que nem Pedro falou. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? 70 vezes 7. Por mês? Por dia. Sempre que ele se apresentar e pedir perdão. Quantas vezes eu devo pedir perdão? Quantas vezes você se arrepender? Se arrepender, né? Se arrependam de verdade. Nos arrependamos de verdade. Só quem perscruta o nosso coração é o Espírito de Deus. Mas não deixa de exercitar o perdão. É maravilhoso. Não deixa de exercitar, de dar e de lutar. Para não incorrer nos mesmos erros. Incorreu de novo. Oh, Deus, tem misericórdia. Mais uma vez. Senhor, aí nesse dia basta o teu mal. Amanhã é outro. Eu vou vencer amanhã. Daí passou o dia. Senhor, eu venci. Eu consegui lembrar o que te traz esperança. Porque tem dias que você vence e tem dias que você não vence. Mas você só lembra dos dias que você errou. E isso vai tirando as forças de você. Daí é importante às vezes Deus nos lembrar, né? Poxa, você fala com a gente com uma doçura assim. Eu digo, oh Deus, obrigada. Porque às vezes é difícil. Entendeu?
na questão das palavras, das repreensões. Daí Deus vem e diz, não, você está no equilíbrio. Ai, Deus, obrigada. Mas que bom as borboletinhas no estômago. Isso é temor de Deus, gente. Glória a Deus, porque Ele nunca vai embora. Que sempre haja essa preocupação. Antigamente era mais forte, né? Já entrava assim, pensei que ia morrer, que ia desmaiar. Hoje já tô mais firme, né? Até pra andar de salto. Antigamente, se eu entrasse de salto, meu Deus, já tava caindo, tropeçava. Mas a responsabilidade tá aqui, tá aqui, tá aqui. Amém? Então vamos lá. Então essa é a igreja que prevalece e que acaba tratando das feridas e pecados das pessoas com responsabilidade e com amor. Se o inimigo não pode penetrar na igreja, então a próxima coisa que ele fará é o quê? Área. Vai ter que dar no pé. Fugir da aparência do mal e ele fugirá de vós. O que fala as escrituras? Mais versículos, vocês lembram? Resistir ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que mais? Então vamos lá. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e... Então há uns 2 passos, ok? Primeiro, sujeitai-vos a Deus. O que é isso? Shema. Ouvir e obedecer. Resiste. Isso te dá força para resistir. E daí o diabo, ó, área. Não tem lugar para Satanás quando há um povo que é perseverante em obedecer, em praticar as escrituras. Vou falar sempre, existem momentos que são mais fáceis e outros que são mais difíceis. Mas o Espírito de Deus foi deixado no nosso meio para que nós tivéssemos força para cumprir o que Ele deixou escrito para nós há mais de 5.000 anos. Pastora, é necessário uma aliança mais restrita com Deus para você conseguir resistir ao nosso adversário, porque ele é astuto, né? Ele é. E ele procura todos os meios para tentar te confundir. Então, se você tiver uma aliança mais restrita, mais ligada com Deus, eu posso dizer assim, você vai confundir, porque ele é sagaz, ele pode usar a própria palavra do Senhor para te derrotar. Pode. Ele é sagaz. E por que hoje em dia, o que acontece? As pessoas, elas estão mais dependentes de homens do que propriamente de Deus. Pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Dá pra fazer até uma musiquinha, né? Tem problema em orar? Não, Jesus mandou orar. Porém, com a medida do tempo, eu preciso já o quê? Começar a caminhar. Eu tenho que ter a minha intimidade com Deus. Eu não posso depender da intimidade do meu pastor, da minha pastora, do meu irmão para Deus falar comigo. Deus tem que falar comigo. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Porque eu não sou infalível. Ele é. Eu sou falível. Então é essa aliança mais íntima que a gente tem que buscar. Orar e buscar discernir, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Ai, perdão, gente. A voz de Deus. Como que eu vou ouvir? Como que eu vou discernir? Como que eu vou aprender o que é a minha voz, o que é a voz de Deus, o que é a voz de Satanás? Praticando. Ora eu vou acertar, ora eu vou errar, mas eu tô o quê? Ah, foi Deus então que falou comigo. Né? Deus mandou eu entrar naquela rua, Deus mandou eu não ir. Daí eu fui, me lasquei toda. Já entendi. Essa vozinha teimosinha era a minha. Então quando for, porque existia a voz do Espírito atrás dizendo não vai, não vai. Todos nós já vivemos situações semelhantes. Algumas culminaram em algo ruim, outras nem tanto. Né? Porém, deu para aprender. Então, à medida que eu caminho, se eu parar para prestar atenção nisso, é claro, eu vou perceber e eu vou entender qual que é a minha voz, qual é a voz de Deus, qual é a voz de Satanás. Agora, se eu andar a Deus dará, nunca vou discernir nada mesmo. Então, prestar atenção. Hoje eu ouvi algo da boca de uma pessoa que nem crente é. Só que ela disse algo tão certo. Ela disse os milagres
estão nas pequenas coisas. Você quer ver o que é um grande milagre para Deus? É uma pessoa orgulhosa reconhecer o seu orgulho. O pecado Uma outra grande coisa que para nós parece tão pequena. A gente quer carro, casa, não sei o que, sei lá, cura. Não, é milagre, ninguém está dizendo que não. Mas um pequeno milagre é um filho pedir perdão para um pai, ou um pai pedir perdão para um filho, reconhecendo o seu erro. Outro pequeno milagre é você passar por alguém na rua, né, que te xingou de bonitinho para baixo, e você dizer Deus te abençoe. É um pequeno milagre. Porque a vontade é dar um nó no pescoço. Mas Deus te... né? Oh Deus, ai, consegui. Milagre. A minha carne queria era socar. Mas a gente está acostumado. A gente tem transformado comum aquilo que é santo. É grande, não é pequeno não. Para Deus é grande. Uma criança gerada no ventre de uma mulher. Cara, é um dos maiores milagres. Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, que eu parei para pensar que tinha um ser dentro de mim se desenvolvendo, o braço, a perna, o coração, e que tudo vinha dos meus órgãos, do meu sangue, dos meus ossos, e que Deus, meu Deus, o que é isso? Eu chorava, tinha dias assim que, não sei, era uma ministração todo dia, sabe? Daí eu ficava lendo aqueles livros sobre maternidade, daí começava a falar, contar historinha e tal. Daí o Edinho chegava em casa, tava eu lá falando sozinha. Ele chegava, quem tá aí? Só tá eu. Tô doida não, tô falando pra Hannah. Contando historinha pra Hannah. Né, cantando. Quem eu passo na rua e vejo a mulher, tá doida? Mas era um milagre de Deus dentro de mim. É um milagre. Vocês sabiam que quando há a fertilização pelo espermatozoide no óvulo, no útero de uma mulher, o corpo da mulher luta contra esses espermatozoides? Nós temos um ácido que age naturalmente dentro de nós, que quer matar os bichinhos lá. Então aquele que consegue entrar no óvulo já é um vencedor. Ele já é um milagre. Você e eu somos um milagre. Um pequeno milagre? Me desculpa. Nós somos um grande milagre. Nós somos sobreviventes. Nós sobrevivemos à primeira batalha da nossa vida. Correndo. Né? A gente sabe como é que é o processo. O primeiro milagre. E quantos milagres nós já vivemos, que a gente nem dá valor, né? Já foi, já era. Mas Deus está nos trazendo a memória que os pequenos para nós são gigantes para Deus. Então vamos lá. Um dos principais ataques, então, é fazer da repreensão a sua estratégia de divisão. É necessário, portanto, dar a devida importância a este assunto, visto que é principalmente nos episódios de repreensão que Satanás tem conseguido seus maiores trunfos, destruindo relacionamentos e até mesmo dividindo igrejas e denominações, deixando um rastro de inimizades, competição, amargura e difamação. Divisão é sinônimo espiritual de perda de autoridade e de destruição. O acesso a uma vida de autoridade espiritual está vinculado ao compromisso com a paz e a unidade na esfera do corpo de Jesus. Uma divisão pode traumatizar e até mesmo alejar a identidade e a produtividade de uma pessoa ou igreja. Todos nós temos a responsabilidade espiritual de executar repreensões e as recebermos de bom coração quando formos repreensíveis. Mas a nossa natureza, desde Éden, desde a queda, não é uma natureza de coração ensinável e repreensível. Nós não gostamos de ser repreendidos. Eu não gosto. Vocês gostam? É ruim. Quer ver quando é na frente dos outros? Meu que luta. Mas às vezes há necessidade. Porque às vezes eu já te repreendeu 1, 2, 3, 15, 20 a sós. E não adiantou.
Então o Senhor nos expõe. Porque Ele nos detesta, porque Ele não quer que a gente caminhe, porque Ele quer nos humilhar? Não, porque Ele nos ama. E Ele não vai medir esforços para que você entre no reino dos céus, para que eu entre no reino dos céus. Então eu aprendi a amar a repreensão. Na hora não, depois. Mas são segundos depois. O coração da gente quer bater, quer se espernear, e tu fica não, e fica tentando se justificar. Mas é melhor, depois tu diz, não, Deus está tentando trabalhar em mim. Ele me ama, Ele me quer com Ele na eternidade. Então fala mesmo, Jesus, puxa a orelha, torce ali, fala. Eu quero é Deus. Eu quero entrar na glória. Já pensou? Passar a vida inteira tentando entrar na glória, chegando na portinha ali, Ele diz, ô bode, vai para a esquerda. Não, esquerda é para cá. Vai para a esquerda. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, já pensou o pânico? Mas as escrituras, elas descrevem para nós aquele dia. Não, em nome de Jesus, é ovelha. Né? Então repreende, Senhor, repreende que eu vou te ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Então todos nós, é aqui, né? Temos a responsabilidade espiritual de executar repreensões e as recebermos de bom coração quando formos repreensíveis. Quando formos repreensíveis. Sem isto, a edificação e o aperfeiçoamento ministerial da igreja se torna impossível, inviável. Tanto repreender como ser repreendido pode parecer algo teoricamente fácil, porém na prática podemos afirmar que exige uma conduta que poucos conseguem corresponder. Nestes momentos onde os nervos afloram e os ânimos se exaltam, somos tentados e pressionados por vários tipos de motivações erradas que comprometem a finalidade da repreensão. Então é necessário domínio próprio, humildade, dependência de Deus e sabedoria, que precisam ser elementos fortemente presentes e radicados ao nosso caráter. Então, o nosso caráter tem que ser o caráter de Cristo. Daí eu vou poder dizer, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Eu só tenho um defeito que eu estou pedindo para Deus consertar em mim, um assim mais forte que eu vejo, tem outros vários, né? Que eu falo, quando eu estou falando a palavra, eu falo alto demais às vezes pode ser, me empolgo e daí eu falo alto e daí eu acabo me expressando muito forte e às vezes isso é levado por um outro timbre. Quem já me conhece até que não leva tanto, mas quem não conhece pode pensar que eu estou brigando. E não é. Então eu estou pedindo para Deus dar Senhor, trabalha nessa área, entendeu? Por favor, logo. Na verdade, eu estou batendo você, preciso mudar isso. Se as pessoas compreenderem que eu sou assim e que isso não atrapalhar o meu ministério, beleza. Não, mas com o tempo, te conhecendo, vai entender. Sim. Mas também se eu tiver que mudar, eis-me aqui. Se Deus quiser que eu mude, tá? Não vou mudar por causa de ninguém, porque de repente Deus me fez assim. Porque lembra que eu contei pra vocês que eu era muito tímida? Que eu entrava muda, saía calada, e quando eu tinha que abrir a boca eu tinha crise de asma, caía durinha no chão, dava tudo que vocês imaginem um pouco mais. Então a pessoa que fala, que se expressa hoje é um milagre. É liberdade, né? De poder falar e... É um milagre. Vocês me perdoem. Meu Deus, que milagre. A Cris chegou atrasada. Posso entrar? Caía durinha. Dava crise de asma. Porque todo mundo ia olhar pra mim. Misericórdia, todo mundo olhar pra mim. E tem outros casos piores. Deixa pra lá. Né? Então, enfim, se Deus quiser, eis-me aqui. Mas eu tenho pedido, tenho orado. Né? Então, se o Senhor, eu tenho liberdade. Se Deus quiser, eis-me aqui. Senão eu vou continuar desse jeitinho delicado de ser. Né? Então, gente, a gente precisa buscar em Deus. Eu acho que já está dando meu tempo, né, gente? Vocês já viram que horas são? Que hora que começou? Vocês viram? 7h10. Começamos às 7h10? Então eu posso ir até às 8h10, né? Opa, tem mais 10 minutos então. Ok. Não, o pastor Edinho foi além. Ah, tá. Então, o que acontece? É importante pra gente tá se colocando aos cuidados.
né? E aceitar a repreensão. Aceitar, porque é necessário para que nós cresçamos. Então, olha só, ser repreendido. Lê para mim alguém Provérbios 10:17, tá lá na apostila mesmo. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que rejeita a repreensão anda errado. Uau! Nós mulheres fizemos a mulher sábia, estudamos todo o livro de Provérbios. Deus pegou a gente, ó, toda quarta-feira. Aprender a receber a repreensão. Ai, às vezes o marido, que luta. É por causa do orgulho, você não é fácil. Você tem que engolir. Meu Deus, às vezes o filho. Ai. Dói, filho da mãe. É? Dói ele pega. Isso que é muito entrega. É, desse jeito. Mas Deus faz porque nos ama. Às vezes a esposa Não é legal? usa um ímpio na rua. Não, enfim, Não é pro homem, né? Usar a esposa, não. E sabe que essa semana eu estava meditando acerca de Adão, de Eva, do homem. O homem foi feito primeiro do pó da terra, daí a mulher foi feita da costela de Adão. Então, Deus tirou a mulher da costela. Deus tirou a mulher de algo mais forte. Não estou falando que o homem não é forte. O homem é quem protege a mulher, quem cobre a mulher. Varões que cuidam e cobrem. Mas Deus tirou a mulher de uma estrutura que não era o pó, mas já era o pó transformado em osso, da costela, do lado. E eu comecei a meditar no que isso significa. Gente, qual que é o nosso objetivo como mulher? Nosso primeiro objetivo como mulher? Auxiliar os nossos esposos, servi-los. E não é fácil. Hã? E não é fácil. O nosso esposo tem uma missão, ok? Meu Deus. Solteiras aprendam para serem boas esposas. Nossa missão é o quê? Ser submissa. Achei a palavra. Gente, uma semana, tô tendo aqui, ó. Esqueci a palavra submissa. Obrigada, Jeová. Submissa. É uma submissão. Então, a missão do meu esposo, e eu tenho uma submissão, que é ajudar o meu esposo a alcançar a sua missão. Dentro disso, eu vou ter a minha missão, que eu vou trabalhar, que Deus vai fazer. Tenho o meu papel, o meu chamado, e eu tenho, desenvolvo eles. Você sabe muito bem como que é a minha vida e a vida do apóstolo. Entendeu? E eu amo o que Deus me chamou para fazer. E é diferente do que ele faz. Mas a gente se encaixa. É o apostólico e o profético. O quê? É igual, por exemplo, quando a gente fala, jogar pra linguagem de hoje assim, como é que fala? É copiloto do avião. Qualquer coisa, se falhar, ela tá lá pra te ajudar. E também é pra ajudar você a erguer o avião e continuar o voo. Então, se essa pessoa... Com a base, aí qualquer coisa der errado... Essa pessoa tá instruída, como você. E tudo que essa pessoa abrir a boca para falar para você tem que ser com a motivação correta, porém com o jeito certo, porque se chegar de qualquer jeito também eles não recebem, tem que ter sabedoria. Vai chegar metendo os pés para ver o que rola? Não rola, dá pane no avião. Vai os dois. Falar assim, amor, você tá muito nervosa, vai dormir no sono, depois não conversa, fica quieto. Deus, tu faz um negócio desse, daí vai dar pane do outro lado também. Então é uma coisa que tem que ser dos dois lados, certo? E um homem recebeu uma repreensão da sua esposa. Meu Deus, é um milagre. É um pequeno, não, é um grande milagre. E a esposa receber do esposo. Por quê? Por causa dos extremos, do feminismo e do machismo. O diabo, o que ele faz? O que ele trabalhou? Nos extremos do machismo e do feminismo. Daí se a mulher fala alguma coisa, o que o marido pensa? Tá querendo ficar em cima de mim. Vai ver quem é que manda aqui. Fala assim, eu vou orar pra pedir uma confirmação pra Deus, eu não vi. Ou então, não é verdade? Tá, ou então a mulher repreende, ou então se o marido vai repreender, tá pensando o quê? Já manda em mim tudo, já fala tudo, não aceita nada. Acabou-se, já enlouquece, já acha que o marido quer dar um de gostosão, porque ele sabe tudo, não sei o quê. Eu sei porque, né? Sou mulher. E às vezes, se a pessoinha aqui não vigiar, acaba fazendo errado de novo. Então, nós precisamos entender
né? A gente entrou no assunto, mas eu achei importante. Que bom que entrou no assunto. Deus sabe todas as coisas. Aprender a ser repreendido e a repreender. E entender que nós, como uma só carne, eu não vou ser repreendida pelo meu esposo porque ele quer o meu mal. Porque se eu fizer mal, se ele fizer mal pra mim, ele vai estar fazendo pra ele. E se eu for falar algo pra ele, é pro bem dele. Se ele entender que eu amo e que eu entender que ele me ama, eu vou entender que se ele tá me chamando a atenção, é pro meu bem. E vice-versa. E em vez de recalcitrar contra os aguilhões, eu não vou gostar na hora, porque a gente nunca gosta. Mas no mínimo a gente vai pegar e vai orar. Senhor, fala comigo. Se é ele que está errado, ele está me repreendendo injustamente, ou ela, fala ao coração. Fala ao coração, é um homem e uma mulher de Deus. Quebra o orgulho, Senhor, o meu também, porque de repente quem tem que se dobrar sou eu. E Deus quebra, e Deus mostra. Eu já falei para vocês de alguns milagres no meu relacionamento com o apóstolo, né, nas nossas caminhadas, né? O homem não gosta de discutir relacionamento. Eu falei, Jesus, Senhor, por favor, há um tempo para todas as coisas. Quem que veio falar comigo? Ele. Ele me chamou e disse, a gente tinha que conversar. Eu digo, né? E foi uma conversa maravilhosa. Ajustes, que todo relacionamento sofre de tempos em tempos. Estou falando de casamento, mas eu estou falando também do que? Do nosso relacionamento. Ajustes que nós vamos ter que ter. De tempos em tempos. Para continuar se amando, se respeitando. Meu Deus, ele está fazendo café. Não, ele já faz, mas é bom. Nada, aleluia. Entendeu? Então são ajustes, coisas gostosas. Daqui a pouco ele vem pra cá e eu vou. A gente encaixar. É bom. Vamos lá. Nem sei onde é que eu tô. Achei. Amando a repreensão. Oh, assunto maravilhoso. Antes de pensar em repreender alguém, precisamos nos perguntar: nós amamos a correção? Queremos ser corrigidos pelas pessoas? Vamos considerar estas palavras salmodiadas por Davi. Salmo 141:5. Alguém lê para nós que não leu ainda? Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me, isso será um excelente óleo para a minha cabeça. Não me rejeitará, porque continuarei a orar a respeito das maldades deles. Olha que interessante. Fira-me o justo. Ele não está falando da espada, ele está falando de repreensão. E será isso uma benignidade para mim. E repreenda-me, isso será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Porque eu continuarei a orar a despeito das maldades deles. Eu vou continuar abençoando. Eu vou continuar orando e querendo o melhor. Só Deus nos capacita a isso. Isso é outro milagre. Que a gente não vê, mas é um milagre, gente. Então, será que temos este coração que Davi teve de amar a correção divina? Podemos constatar que esta oração de Davi não era algo apenas da boca para fora. Davi era um homem realmente comprometido com o amor à correção. Talvez este tenha sido o maior segredo da sua vida espiritual. Lidar com a culpa pessoal do pecado é, de certa forma, fácil, sendo que basta apenas um arrependimento sincero. A culpa pessoal, eu errei e eu sofri as consequências. E quando você tem vidas que o teu pecado alcança. Davi pereceu por causa de algumas escolhas que alcançaram um monte de gente. Pessoas morreram por causa do pecado de Davi. Ele se arrependeu, mas houveram consequências. Os nossos filhos podem perecer de acordo com os nossos pecados. Porque nós somos cobertura, nós somos teto, nós somos como o rei, vamos colocar, o rei naquela nação, o rei dessa casa. Não é o rei, mas o meu esposo, o varão da casa. Então eu cubro as minhas filhas. Nós cobrimos vocês. Então, é que nem eu falei, as minhas mãos, mostra-me tuas mãos. O Senhor está aqui. Ou o Senhor está aqui. Tem misericórdia de mim que vou perecendo.
pois sou uma mulher de impuros lábios e vivo no meio do povo de impuros lábios. Senhor, limpa a minha boca. Limpa meu coração. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero ver tua face, eu quero contemplar os teus olhos. Eu não quero chegar assim, dizer, ai, não. Ele, a morte do Cordeiro, nos permite chegar na presença do Deus vivo e contemplar os seus olhos e a sua face. O sangue dele. Então, o difícil é lidar com as consequências do pecado, porque todo pecado impõe uma culpa pessoal e muitas consequências de caráter coletivo. Um campo de injustiça semeado e até mesmo pessoas inocentes vão sofrer. Aqui entra a vital capacidade de amar a correção divina. Davi havia cometido um terrível pecado. Adulterou com a mulher de Urias, um dos seus valentes, e a engravidou. Depois de fracassar na tentativa de simular um encontro de Urias com a esposa para acobertar o seu pecado, ele acabou matando o seu leal guerreiro com a espada dos filhos de Amon. Porém, apesar de ter ocultado o seu pecado, quando Natã o adverte publicamente, ele se humilha publicamente. Ele não pegou o Natã e disse, tch, tch, eu sou o rei, tá louco? Vem cá. Publicamente ele se humilha. Vamos ler? 2 Samuel 12, do 9 ao 11. Alguém lê para mim? Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. O que nós sabemos anos depois que Absalão fez? Dormiu com as concubinas de Davi. Olha a rebelião do filho dentro da própria casa. Olha as consequências. Então o homem, segundo o coração de Deus, obteve essas consequências. Então olha só, quando Davi percebe que o cerco estava montado com relação a Absalão, ele abandona o palácio na tentativa de salvar a sua vida. Apesar de Absalão se rebelar contra o seu próprio pai, roubando-lhe o reino e deitando com as suas concubinas à luz do dia, quem estava em xeque não eram apenas Absalão, mas principalmente Davi. No seu caminho de fuga, Davi é abordado por um homem chamado Simei, que o amaldiçoa e apedreja. Na verdade, ele estava diante de uma das maiores provas circunstanciais da sua vida. Quando Absai, um de seus homens, quis reagir ao insulto e cortar a cabeça do insolente Simei, Davi o repreende, demonstrando o discernimento do momento que o confrontava. Ele lembrou da palavra de Deus. Entendendo que Deus o estava corrigindo e humilhando, ele se submete e aceita a humilhação. E lida com a situação através de uma declaração abaladora. Deixai-o, deixai-o. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Porventura o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição deste dia? Ele lembrou. E ele disse, amém, Senhor. Amém. Estou aqui. E se ele foge do confronto e manda matar? Ele não tinha passado na prova. Então, para a gente terminar, isto para um rei é impressionante. Imagine alguém te amaldiçoando e se alegrando com a sua destruição, dizendo que é bem feita a desgraça que está acontecendo com você. Como alguém pode falar que algo como isso é de Deus? O padrão seria dizer que isso é do diabo, não é? Porém, Davi não disse que Simei estava sendo usado pelo diabo. Ele falou, é Deus que está usando a boca dele. Eu estou entendendo. Deixai-o, deixai-o. Ele discerniu que aquilo era a correção de Deus por tudo que fizera contra Urias e se sujeitou. Humilhou-se até as últimas consequências. Amou uma correção que qualquer outro teria odiado. E isto fez toda a diferença. Ele foi sábio para não morder a isca do inimigo. Não lutou contra a carne e sangue.
reconheceu que merecia o que estava acontecendo e dessa forma transformou a maldição presente em bênção. Sua atitude de quebrantamento salvou a sua vida e a vida do seu reino. Como que eu consigo um coração assim? Somente pelo Espírito de Deus. Não tem outro jeito. Ninguém é tão bom assim. Ninguém. Então, amados, a gente tem sido trabalhado em Deus, às vezes, das maneiras mais profundas e fortes. Mas uma coisa eu digo para vocês, o que Deus está formando, o que Deus está fazendo na tua e na minha vida, porque cada vez que eu prego isso, que eu tenho que viver o que eu estou pregando, Deus está me transformando e me aproximando mais dele. Gente, unidade, amor à repreensão, fortalezas. Não fortalezas espirituais da maldade, fortalezas do Senhor, onde o guarda é Israel. O guarda de Israel, que não dormita nem dormitará. Ele te contempla e me contempla. Ter essa certeza não dá não sei, um vigor, uma força, uma coragem, que somente sabendo do controle de todas as coisas, porque Ele te ama, Ele me ama. Então, em nome de Jesus, orem para vocês amarem a repreensão, para nós amarmos a repreensão. Amém? Semana que vem a gente vai continuar falando acerca de resistir à correção, o que acaba acontecendo, sabe? E daí vamos ver os vários tópicos, né? Como sermos enfeitiçados pelo engano, sermos quebrantados sem que haja mais cura, sermos excomungados do corpo de Jesus, coisas que acabam acontecendo quando a gente resiste à correção de Deus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus te envolvam, abracem, e que essa semana seja uma semana de vitórias em cima de vitórias em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Shalom.